Convidar agora também aqui na frente o pastor Sobrinho. Enquanto as crianças estão saindo, o pastor Sobrinho, que está sempre dizendo que é também irmão, que é pai, é sobrinho, mas louvado seja Deus. Vamos estender nossas mãos? Querido Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai, do teu Filho amado, que nós apresentamos o teu servo. Amém, Jesus. Ele aceitou, Pai, esse desafio e mais uma vez está sendo colocado diante dele a tua palavra. Amém, nós Jesus. precisamos ouvir o Senhor, Pai. Não deixa ele falar, não. Amém. Nós queremos ser cheios da tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Graças e paz, queridos. Quero cumprimentar também o pessoal que está assistindo a gente aí através da live, que a gente sempre esquece de falar deles. Outro dia alguém me perguntou, estava assistindo a live, você não falou com o pessoal da live, então agora eu já vou falar. Para não ter... Então, graças e paz. Bom estar com vocês. Eu quero dizer para você que chegou, que está nos visitando, ou que está na internet, ou que está aqui, que dependente do que você está vivendo, antes até da gente começar a falar, eu quero dizer para você que já deu certo. Amém. Esses dias eu tenho sido muito incomodado por Deus. Vocês, quem já me conhece, sabe que muitas vezes Deus... Eu fico um grande período, às vezes, refletindo em cima de um versículo. Às vezes em cima de um texto, às vezes eu acho que até acho que eu estou sendo chato, quando eu fico refletindo muito tempo num texto, mas aquele assunto, aquela coisa só sai da minha cabeça quando Deus bota um outro novo. Enquanto Ele não bota, eu fico refletindo. E essa semana eu tive uma experiência extraordinária que eu pude compartilhar na terça-feira, aqui na oração. Quem estava aqui na terça-feira? Mereci uma misericórdia aí, hein? Aqui para nós, que ninguém está vendo a gente. Na oração da terça-feira, eu pude compartilhar uma parte, e essa semana Deus tem falado muito comigo sobre identidade em Cristo, sobre quem eu sou com Ele, sobre como eu tenho enfrentado as batalhas do dia a dia a partir da minha conexão com Jesus. E é disso que eu queria compartilhar. A palavra está lá em Romanos 8, você pode abrir sua Bíblia a partir do verso 10, nós vamos ler do 10 até o 18. É um texto bem conhecido e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Deus falou ao meu coração. Está na tela para quem quiser acompanhar. E você que está com sua Bíblia, Romanos 8, a partir do verso 10, diz assim, aqui na versão NVI, diz assim: mas, se Cristo está com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu mereci um aleluia aí, não merecia não? Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os toma por filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. Posso me despedir e posso ir embora. Não é? É um texto que... Quando eu li esse texto, eu falei, mas Deus, o Senhor é incrível demais. Eu já achava que o Senhor era incrível, mas depois que eu li esse texto, eu acho que o Senhor é mais incrível ainda. Porque nós estamos vivendo um período de luta, de tribulação, e aí vem Deus e diz assim, mas se você está comigo, se o meu Espírito está em você, está tudo certo. Tem algo que você vai herdar, que é extraordinário, que é ilimitado, que não corrompe, que não destrói, e que para você herdar, você só precisa assumir a sua identidade, que é de filho. E às vezes a gente não se coloca muito como filho. Às vezes a gente se coloca até como um seguidor, como
como alguém que acha Cristo legal, ou como alguém que não quer estar no mundo, quer estar na igreja, mas às vezes a gente não se coloca como filho. E eu queria, além de passear em cada versículo, eu queria compartilhar algo com vocês que mexeu muito comigo essa semana. O texto começa dizendo da morte, né, que não é a morte física, aqui Paulo está falando sobre como o corpo morto, onde habita o pecado, e aí ele é mais ou menos como se ele estivesse perguntando, como que esse corpo morto que habita o pecado pode ser transformado em um veículo que expressa a vida de Deus? Fiquei pensando nisso. Como é que esse corpo que vai ser destruído, que é cheio de problemas, às vezes, principalmente agora nesse período de pandemia, está cheio de problema, como é que esse corpo vai ser um veículo onde vai habitar alguém que vai glorificar o nome de Deus? E aí a solução vem no versículo seguinte, porque a solução para o problema da carne é o Espírito Santo. Não é incrível? E aí o texto diz que, eu quero compartilhar com vocês, se você puder abrir com a sua Bíblia, está lá em Filipenses 3, diz assim, a partir do verso 10, não sei se o pessoal da mídia vai colocar, se não for eu vou ler. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Tem uma condição para você alcançar, se você participar. E o que a gente tem visto é que todo mundo quer a recompensa, todo mundo quer herdar, mas não quer participar. E o texto que a gente leu, todos dois, eles falam de que a gente precisa ter o Espírito Santo como nosso guia, nossa referência, e não tem como ter ele como referência se ele não tiver o controle. Porque se ele vai ser a referência do seu caminhar, você não pode mais caminhar por você mesmo. É incompatível. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, não, mas o Espírito Santo me disse, e aí na prática está fazendo tudo ao contrário. Então, porque eu pensei nisso aqui, eu tomei essa decisão, mas foi pelo Espírito. E aí, quando a decisão fere pessoas, machuca, dá tudo errado. Eu não consigo ver o Espírito Santo tendo esse tipo de controle, de te conduzir para algo que não vai glorificar o nome de Deus. E aí o texto continua dizendo, no 12, que se a gente viver segundo a carne, vai morrer. Mas aí a pergunta é, mas a gente não vai morrer de qualquer jeito? Porque imortal só os X-Men, né? Acho que tem uns até que não são imortais, né? Tem vocês que conhecem os X-Men, eu não sou muito... Porque até os heróis estão tratando de morrer, né? De vez em quando morre um aí, teve um filme aí que Thanos fez todo mundo virar farofa. Não é o sei que lá do universo aí, que os heróis saem tudo morrendo, virando pó. Então nem nos heróis a gente pode confiar mais, naqueles heróis que a gente lia na história de quadrinhos, nem neles a gente pode confiar mais, porque estão morrendo de vez em quando, morre um aí. Mas o texto está dizendo que se a gente viver segundo a carne, a gente vai morrer. Mas se a gente viver segundo o Espírito, também não vai morrer? Porque dos dois jeitos nós vamos morrer. Só que quem vive segundo o Espírito, segundo o texto, que é palavra de Deus, segundo a Bíblia, quem vive pelo Espírito tem uma recompensa depois que morre. E a gente precisa estar acordado para isso. Porque a gente fica vivendo como se um dia após o outro fosse natural, como se não tivesse nada para a gente consertar, nada para a gente fazer. E aí a gente cai numa rotina do mundo, às vezes a gente acha até que a gente é espiritual, mas a gente cai numa rotina do mundo que faz a gente abrir mão do Espírito. Porque está tudo correndo, às vezes a gente está sendo machucado demais, às vezes a gente está sofrendo demais, aí a gente começa a achar que a gente não merece, ou que a gente merece aquele sofrimento e não merece ter uma vida feliz, que a gente merece porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei ali, eu errei aqui, e aí o inimigo começa a te acusar e você começa a achar normal você estar sofrendo. Você começa a achar normal aquele peso sobre você. E o texto diz que se a gente viver segundo a carne, portanto abrindo mão do Espírito, a gente vai morrer. Mas aqui ele não está falando só da gente morrer o corpo físico, todo mundo vai morrer. Porque para morrer você só precisa de uma coisa: estar vivo. É a única coisa que você precisa, a única condição. Não tem gente que morre mais bonito, morre mais feio, não tem. Rapaz, fulano morreu bonito, você viu? Não tem. Você conhece alguém que diz assim, rapaz, fulano estava andando e de repente ele morreu bonito, assim, caiu de estilo? Não tem. Morreu é morreu. Parou de funcionar, acaba, pronto. Agora, para onde você vai depois que você morre, é o que está em questão aqui. É sobre isso que eu quero falar com vocês. No verso 14, ele diz assim, ó, sermos guiados pelo Espírito de Deus, o que ele está falando no verso 14 é o mesmo que caminhar em conformidade com ele.
Caminhar é uma aplicação prática. Não é, vou acordar, vamos combinar um negócio aqui, a gente vai acordar amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, e nós vamos caminhar. Aí quando dá 6 horas da manhã, vem aquela super disposição, só que não. E aí quando você olha para o relógio de verdade, é 10 horas, e você fala, hoje a minha caminhada, que foi virtual, foi só da minha mente, foi incrível, chega eu estou cansado. Quantas pessoas já se sentiram cansadas pela caminhada que não fez? Eu já me senti várias vezes. Sabe aquela história do que você sai para caminhar e aí passa uma nuvem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e aí o cara diz, vai vir um temporal e é melhor não sair. Caminhar não é assim. Caminhar é você acordar, é trocar de roupa, é botar o tênis ou descalço, como você quiser ir, sair para a rua, caminhar, suar, ficar cansado, o músculo doer, você voltar para casa e no outro dia você se preparar para caminhar de novo. Caminhar é prático. Caminhar, não existe caminhar teoricamente. Não tem alguém que tenha cuidado da saúde teoricamente. Não tem alguém que, eu vou sair daqui e vou lá no centro. Vou como na minha mente? Você pode até ir no Google na sua mente, mas não vai adiantar nada. Você tem que ir, caminhar é algo prático. O texto está dizendo que você tem que caminhar com o Espírito. Não é dizer que caminha com o Espírito, nem é conhecer como caminha com o Espírito. É caminhar. E caminhar com o Espírito, às vezes não. Na maioria das vezes, tem que fazer com que a gente abra mão de um bocado de coisa. E essa é a grande chave que está fazendo um bocado de gente fingir que está caminhando com o Espírito. Porque fingir que a gente está caminhando com o Espírito e caminhar conforme a carne é exatamente a mesma coisa. Eu não consigo ver diferença em fingir que está caminhando com o Espírito e caminhar com a carne. Eu acho até que fingir que está caminhando com o Espírito é até pior do que caminhar com a carne, porque você ainda está enganando alguém aí, com certeza. Começando por você, que é a primeira pessoa que você engana, até aqueles que estão ao seu redor, que até acham que você está caminhando pelo Espírito, porque você, de vez em quando, dá uns testemunhos bons aí, de vez em quando. De vez em quando sai um xaramanai aí, aí pessoal, aquele é do Espírito. Quem entendeu, diga amém. Aí depois, ele fala de uma indicação adicional de que os cristãos são filhos, e de que são dirigidos. Isso eu preciso que você preste atenção. Porque o texto diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito. E aí você vê no texto lá, no verso 16, se puder botar na tela, ele usa o Espírito com E maiúsculo e o Espírito com E minúsculo. Ali o texto está dizendo que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, quando você está caminhando com Jesus, quando você está caminhando conforme o Espírito, você tem clareza, paz e tranquilidade de que você está fazendo isso. Você não tem dúvida. Não tem como você estar fazendo algo ali que parece errado e você dizer, será que é certo? Não tem. Quando você caminha pelo Espírito, ele diz, não faça, e você não faz, ou ele diz, faça, e você faz, e não tem dúvida. Ainda que para algumas pessoas pareça estranho. Às vezes, para algumas pessoas que estão ao seu redor, é muito estranho. Você dizer que não quero alguma coisa que todo mundo normalmente queria. Porque o Espírito diz para você não querer. Quem está me entendendo? Às vezes você está numa situação onde todo mundo que gostaria de ter aquilo, mas Deus fala para você através do Espírito Santo, você não. E aí? E a gente fala assim, não. Aí a pessoa fala, por que, menino, um negócio bom desse? Bom para quem? Bom para qual propósito? Bom para qual direção? Bom para que plano? Para o seu, para o plano de Deus? Porque às vezes para o meu plano é bom, para o de Deus não é, e eu tenho aprendido a abrir mão do meu. Porque o meu é quase certo que ele só é bom por um tempo. E a gente está enfrentando, às vezes, dificuldades por mais tempo do que deveria, porque a solução já não foi dada, mas a solução dói, e a gente prefere ficar sentindo pequenas dores do que sentir uma dor que liberta. Às vezes você tem que tomar uma atitude, às vezes você tem que tomar uma decisão, às vezes você tem que dizer, eu não quero mais, ou então agora eu quero, mas tem que ser uma decisão. Você não pode dizer, amanhã eu decido, depois eu decido. Caminhar com o Espírito Santo é uma decisão do agora. É uma decisão que faz agora. Eu não vou nem entrar de novo na história de que você pode sair ali, Jesus voltar e puf. Porque isso ficou marcado, porque durante a semana eu recebi um bocado de mensagem, o pessoal me marcando na rede social, botando pastor do puf, até me arrependi um pouquinho. Mas, não, me arrependi no bom sentido. Não pela mensagem, a mensagem era aquela mesmo, mas o que você precisa entender é que a decisão de caminhar com o Espírito Santo, ela não pode ser amanhã. Se você chegou aqui hoje e chegou com dúvida, sua dúvida acabou agora. Você não tem nem desculpa para você mesmo agora mais.
Porque Deus está te dizendo, é agora. Se você chegou aqui pensando, Deus, e aí, o que é que eu faço? Eu vou lá para ver se na palavra, ou no louvor, ou algum irmão me confirma. Eu creio que o irmão vai chegar e vai dizer, ó, Deus mandou te dizer isso. O que Deus está mandando te dizer há muito tempo, porque está na Bíblia, que é agora. Decide agora e anda. Decide e conecta. Você não precisa esperar que Deus te revele isso não, porque já está revelado, já está na Bíblia há um bocado de tempo, está lá em Romanos, está lá em um bocado de texto. E às vezes a gente fica, eu vou, porque se tiver uma revelação nesse sentido, eu começo a fazer. E aí naquele dia, a pessoa que você pensou de ser o irmãozinho da revelação, faltou o culto, pronto, você não faz mais nada. Não precisa revelar aquilo que está escrito para você fazer. Não precisa revelar aquilo que Deus já deixou para você como ordem de fazer. Caminhar com o Espírito é uma orientação de Deus que independe de como você está, é uma decisão. E por que Ele faz isso? Por que Deus se preocupa? Eu fiquei pensando com isso. Deus, por que o Senhor se preocupa? Eu tenho até a sensação que às vezes o Senhor enche o saco de mim, porque eu fico tanto no seu pé, eu não sei por que o Senhor não enche o saco de mim. E aí Ele trouxe essa palavra no meu coração de uma forma muito forte. Por quê? Porque eu não sou um qualquer para Deus, você também não é. Você precisa se comportar como alguém especial, como filho. E eu fico pensando de uma pequena dimensão, como sou eu com meus filhos. Se meus filhos sentem uma dor, é mesmo que em mim. Se meus filhos, hoje Daniel falou assim, pai, falou para a mãe, eu estou com a cabeça doendo. Aí ela deu um banho, botou ele na cama, e ele aí fez, pai, deita aqui comigo. Aí eu já deitei quase com a minha cabeça doendo também. Aí eu falei, não, está doendo a cabeça dele, é melhor que doa a minha. Sabe, porque pai faz assim, Senhor, se o Senhor puder, passe a dor para mim aí, tire dele. Quem é pai não faz assim? E eu falei, meu Deus, e eu com meu filho aqui, que eu tenho só 4 anos com ele e 8 anos com o outro, que eu nem conhecia eles antes deles nascer, porque eles são meus filhos no momento que eles nasceram, antes eu não conhecia, eu só desejava, mas não conhecia. Eu me movo em qualquer direção para fazer qualquer coisa para eles. Eu imagino Deus, que já conhecia a minha história antes de eu nascer, que me amou primeiro, que Jesus foi para a cruz no meu lugar, que nos planejou. Porque talvez você tenha chegado aqui pensando que você é um erro do acaso. E o que o texto nos mostra é que nós somos filhos e, portanto, herdeiros. Há direitos, mas também há obrigações. E o texto diz que o herdeiro, aquele que tem uma herança baseada numa relação, porque o herdeiro tem uma herança baseada numa relação. Você é filho, reconhecido pelo pai, e o pai, portanto, deixa algo para você de herança. Só que essa herança, como eu falei no início, é uma herança que é incorruptível, é uma herança que está reservada para você no céu. E se você não se alegra por saber que tem algo no céu esperando você eternamente, é porque talvez você nem acredita que você vai para o céu de verdade. A maioria das pessoas que questionam se essa herança, por que essa herança no céu? Por que eu tenho que acreditar nessa herança no céu? No fundo, a raiz dessa dúvida é, tem céu mesmo? Será que esse negócio de céu é verdadeiro? Será que fulano, que é tão enjoado, vai para o céu e eu que estou fazendo tantas coisas boas não vou? Será que é desse jeito mesmo? E aí o texto diz que a gente precisa ser conduzido pelo Espírito, e quem é conduzido pelo Espírito não tem dúvida sobre o céu. Porque o céu é real. O céu é real. E se você não sabe para onde você vai depois que você morre, você está com um problema grave de conexão com o Espírito. Porque a conexão com o Espírito faz você desejar o céu e não ter dúvida sobre ele. E quando você tem essa conexão com o céu... Porque ontem eu estava falando, eu estava na casa dos meus pais, foi o aniversário do meu pai. E meu pai fez 72 anos ontem. E é incrível como ele é... Meu pai corre 10 quilômetros todo dia, meu Deus, que inveja, que vergonha. Que inveja misturada com vergonha. Ele corre 10 quilômetros todo dia e eu desejo correr 10 quilômetros todo dia, mas ele corre. E eu estava sentado na mesa, chegou a minha tia, a irmã dele, com minha prima, e fomos tomar um café ali com bolo, né? Não podia perder essa oportunidade de tomar um café com bolo. E aí começou a conversa de que o tempo está mal, e de que vai ficar mal. Aí eu falei para ela assim, posso te dar uma notícia? Ela disse, pode. Eu digo, vai ficar pior. Ela, Deus é mais. Eu digo, Deus é mais não. Se eu sou crente, se eu sou cristão e eu estou estudando a palavra, eu preciso entender que vai ficar pior. Porque a minha esperança e os meus desejos e os meus anseios não são aqui. Enquanto o mundo diz assim, eu vou orar para que fique melhor,
eu oro para que fique pior o quanto antes, porque essa é a senha para Jesus voltar. Porque para ele voltar precisa piorar, não precisa? Então piora logo aí. O que importa para mim é que Jesus volte logo. E aí eu estava conversando com ela e dizendo para ela assim, ó, se você é cristã, eles são católicos, se você é cristã, você precisa começar a se alegrar com a possibilidade de ficar pior. Porque é um sentido de ficar pior. Se você está orando para que Deus faça tudo ficar melhor, deixa eu lhe dizer um negócio, está orando errado. E aí começou o papo na mesa, né? Meu Deus, que energia ruim, que desejo miserável é esse de que tudo fique pior? Eu falei, mas não é o que eu desejo, é o que a Bíblia me diz. Ah, mas porque eu vou votar em não sei quem, porque se não sei quem ganhar vai ficar pior. Eu digo, você tem razão, se um ganhar vai ficar pior. Mas se esse que ganhar ficar pior, ou se esse que para ficar pior ganhar, não me causará estranheza. Porque se é para se cumprir aquilo que está escrito, que assim seja. Agora se prepara, vai ter perseguição, vai ter igreja fechada, vai ter um bocado de coisa. Se você está preparado para isso, se você estiver em sintonia com o Espírito, você vai estar. Porque você está pronto de verdade para no dia a dia caminhar com as coisas que você vai ter que abrir mão. Você não está conseguindo abrir mão da novela para vir para a igreja, você imagina abrir mão quando você for confrontado se você aceita Cristo ou não. Tem gente que não está aqui hoje por causa da novela, por causa do filme, por causa da Netflix, por causa de um bocado de coisa. Tem gente que está assistindo a gente agora na internet como se fosse um rádio, liga lá, fica ouvindo, enquanto está fazendo um bocado de coisas. Você não está pronto para abrir mão disso, você vai abrir mão quando você estiver com a arma na cabeça dizendo, renega esse Jesus aí. Você vai dizer, Jesus? Que Jesus? Não sei nem quem é. Agora você acha bonito fazer isso e fica questionando Jesus dizer para você, não sei quem você é. Porque é assim que vai acontecer. E deixa eu lhe dizer, eu não quero lhe entristecer, eu quero lhe encorajar a sair de onde você está e começar a caminhar na direção de aceitar Jesus agora, porque esse é o único caminho. Porque quando ficar difícil, quando ficar ruim, não vai ter outro jeito. E aí o texto diz, e isso para mim é como um bálsamo, como algo assim que alegra meu coração. O texto diz que, por mais que fique difícil e duro, e por mais que tudo se complique, eu tenho uma herança. Tem algo reservado para mim especial. E a pergunta é, está reservado para você também? Se você tem clareza da herança, a herança dos filhos de Deus, que inclui uma expectativa de vida eterna, não é algo que você vai pegar aqui. Deus pode até te abençoar muito aqui, eu oro para que Deus te abençoe muito, para que você seja rico, tenha muito dinheiro, tenha casa, tenha carro, tenha uma geladeira cheia para chamar a gente para comer lá na sua casa. Eu oro para que Deus faça você prosperar, para que você pague a conta dos irmãos tudo. Eu oro para que você seja incrivelmente abençoado. Mas deixa eu te dizer, a herança prometida não é aqui. E se você se alegra com a possibilidade de ter coisas daqui, mas não se alegra de ter coisas eternamente, tem alguma coisa que precisa ser alinhada entre você e o projeto de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quem se alegra com isso, diga amém. Quem fica triste com isso, diga amém. Se você se alegra com a possibilidade de que você talvez tenha que consertar tudo que você está vivendo, que talvez esteja tudo errado, para que o Espírito comece a te guiar, e aí você se alinhe com o projeto de Deus, se isso te alegra, você começa a fazer sentido como cristão. Porque o cristão não é aquela pessoa que veio aqui na frente, que disse, eu aceito esse Jesus, que se emocionou. É o cristão que fez isso, e depois disso, o Espírito Santo foi o controlador da sua vida. Porque vinha aqui na frente, a gente vinha até na emoção. Às vezes o louvor é bonito, às vezes o clima está bonito, aí apagaram as luzes, ficou aquele clima bonito. Se você quer Jesus, vem aqui na frente. Aí a pessoa vem chorando, e aí fala, eu, fulano, aceito Jesus. Aí é 2 minutos, porque depois que sai daqui, recebe qualquer mensagem no WhatsApp ruim, já está mandando a pessoa que mandou a mensagem para o inferno. E indo junto. As aflições... Olha que coisa incrível. Se puder botar na tela aí, coloca aí, 2 Coríntios 4, 16, 18. Nesse texto, Paulo está dizendo para a gente que os sofrimentos que a gente passa aqui é leve e momentânea tribulação. Pense aí, você que está no osso aí. Isso aí que você está enfrentando, olha para lá. Por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente,
estamos sendo renovados dias por dia, vai o outro, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, pegue aí, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é... Se você não consegue fixar seus olhos naquilo que você não vê, mas a Bíblia te promete, porque se você não vê, a Bíblia te promete e você não acredita, o que você está dizendo é que você não acredita no que Deus disse. E se você não acredita no que Deus disse, você é um frequentador de igreja, você é um membro de igreja, você é qualquer coisa, menos um cristão. Porque o cristão não questiona, e não questiona só por obediência, não questiona até por inteligência, porque você não tem como questionar alguém que já viu o fim. Você é o sabidão, a sabidona que quer dizer que está errado, algo que alguém que já viu como é que termina está te dizendo? Não faz nenhum sentido. Mas no dia a dia a gente faz, sabe por quê? Porque nós somos tentados a ter o controle. E o texto diz que nós precisamos que o Espírito de Deus tenha o controle. Quando eu penso que as aflições do que a gente está enfrentando são leves e momentâneas tribulações, isso é bem fácil para quem não está enfrentando problema, não é? Mas para quem está enfrentando aquele problema que parece que não tem solução, achar que isso é leve e momentânea tribulação, precisa acreditar muito que Deus está no controle, sim ou não? Mas nós somos chamados a acreditar mesmo. Nós somos chamados a acreditar. Nós somos chamados a fazer aquilo que Jesus faria. O plano de compensação divino é o que faz a gente avançar. Você precisa entender isso. Olha o texto que está lá em Mateus 19, 29. Diz assim: todos os que tiverem deixado casa, irmão, irmã, pai, filhos, o campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Se você tem algo melhor do que isso, se faz sentido para você algo melhor do que isso, você segue e paga o preço. Agora, para mim não faz sentido, não tem nada nesse mundo, não tem nada que me faça querer mais do que estar na presença de Deus de forma eterna, num local onde não tem dor, onde não tem sofrimento, onde não tem mais nada. Porque a gente ora, quando a gente está sofrendo, a gente ora para o sofrimento parar. Sim ou não? Quando a gente está sem dinheiro, a gente ora para o dinheiro chegar. Tem alguém que está sem dinheiro e ora para ficar mais pobre? Se tiver, diga aí para a gente orar por você. Quando a gente está com um problema, a gente ora para que o problema resolva. Quando a gente está doente, a gente ora para que fique curado. E por que a gente não ora para não ter mais nenhuma dessa situação para resolver? Porque isso é o céu. Tem gente que pergunta assim, como que você acha que é o céu? Porque tem gente que acha que o céu é aquela imagem daquele campo verde, o pessoal de branco falando devagar, né? Parece que o pessoal está, não sei o quê, parece que todo mundo está meio lerdo assim no céu. O pessoal falando devagar, todo mundo vestido de branco, os anjinhos passando nas fumacinhas. Todo mundo tem essa noção. Eu não tenho muito essa visão de céu. Para mim pode ser um lugar, umas paredes brancas, uma cadeira para eu estar lá, mais Jesus, e ficar lá santo, 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 para mim não está me dizendo nada, porque eu não vou ter dor. Então posso ficar o dia todo sentado na cadeira que não vai dar cãibra. Posso ficar em pé o dia todo do lado dele que não vai dar cãibra. Então, para que eu vou me preocupar se o céu é assim ou é assado? Eu vou me preocupar se eu vou para lá ou não. A minha preocupação é, eu vou ou eu não vou? Se eu sentir que eu não vou, eu começo a me preocupar e vou ficando apavorado. Eu preciso consertar minha direção para ir. Se eu tiver certeza que eu vou, eu quero lá saber como vai ser lá. Eu quero é ir. E aí o texto diz que se a gente caminhar com o Espírito, se o Espírito for a direção, nós vamos caminhar nessa direção de ter algo que ninguém pode tirar, que é uma herança na presença de Deus eterna. E se você está aqui correndo atrás do vento, correndo atrás de alguma solução, correndo atrás de algo que você até sabe que você não tem condição, mas você está ali correndo no que a gente chama de roda dos ratos. Você está correndo, não sai do lugar, não sai do lugar. Chega no final do dia, você está cansado, está morto, e fica com aquela sensação de que você não merece, que Deus não está te ouvindo, de que Deus não está vendo sua causa, porque você tem uma semana correndo e a solução não vem e não é justo. Porque você está vindo para a igreja toda quinta, todo domingo, toda sexta, aliás, amanhã tem culto jovem, venha.
Você vai ter, tem uma semana, eu entrei na campanha de oração, eu vou para o culto todo dia, eu venho para a igreja de tarde orar, eu vou para o evangelismo, eu faço tudo, eu falo de Jesus na rua e meu problema não resolve. Se você está fazendo todas essas coisas para Deus resolver o seu problema, você nem cristão é, você só é um negociante. Você só é alguém que está negociando com Deus as coisas que você está fazendo para Ele fazer alguma coisa para você. Ele nem precisa fazer, Ele faz se Ele quiser. Mas a boa nova é que Ele quer. A boa nova é que Ele não quer que você fique como você está. A boa nova é que Ele quer entrar na sua vida, mudar a sua história e fazer você caminhar correndo na direção dEle. Se você chegou aqui cheio de problemas, cheio de dúvida, talvez tenha chegado aqui sem nem saber que Jesus é esse. Talvez tenha chegado assim, eu estou tão mal que eu vou na igreja para ver se Deus faz alguma coisa, ver se Deus fala alguma coisa. Quem já veio para a igreja assim? Eu já vim. Eu estava tão ruim em casa que eu disse assim, não é possível que na igreja fique pior, eu vou para lá. Quem já veio para alguma vez para a igreja assim? Sem esperança, de dizer assim, eu vou, Deus, porque vai que de repente acontece alguma coisa lá, se eu uso um irmão, ou alguma palavra de conforto, e aí quando você chega lá, Deus tem misericórdia de você como tem de mim, e aí traz algo para você espetacular, que às vezes nem é a pregação, às vezes é um abraço que você recebe na recepção, às vezes é um abraço que você recebe ali fora, às vezes é alguém que chega para você e diz assim, Jesus te ama e eu também. E muda tudo, porque a sua atmosfera deixa de ser de alguém que está focada no sofrimento e passa a ser alguém que está focado na herança, focada na condição de filho. Não importa o que aconteceu, não importa o que fizeram a você, não importa o quanto você foi ferido, Jesus entra e começa tudo de novo. Muda a sua história, Ele chega e diz assim, agora é comigo, não é mais com você. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei por que você está passando, mas agora eu vou trazer para você um fardo levinho e vou pegar o seu que é pesado, agora é comigo. Muitas vezes a gente sofre, por quê? Porque a gente não se dispõe a deixar o Espírito ter o controle disso. A gente não entrega o fardo pesado. O pastor pegou aqui no domingo passado, falando sobre a gente não entregar a vida para Jesus, mas entregar a situação. Aquilo ficou na minha cabeça, martelando. Terça-feira eu falei com ele, pastor, o senhor falou aquilo, está desde domingo martelando na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando em quantas vezes eu entreguei para Deus aquela situação. Deus, isso aqui eu não consigo resolver, me ajuda. Deus, eu não consigo fazer isso aqui, me ajuda. E ficava entregando as situações para Deus à medida que elas iam acontecendo. Só que quando eu não tinha problema para resolver, eu não lembrava de Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Quando você entrega só as situações, você só lembra de Jesus quando tem alguma situação para entregar. Quando não tem nenhum problema essa semana, então nem com Jesus eu vou falar, porque não tenho nada para pedir a Ele para resolver. E quando a gente entrega a vida e deixa o Espírito guiar, a gente caminha com Ele quando tudo está mal e, sobretudo, quando tudo está bem. Porque o grande desafio do cristão não é caminhar com Jesus quando tudo está mal, porque quando está mal a gente corre para Ele. É quando tudo está bem. É quando você pede algo e Deus te dá algo mais do que você queria, porque a Bíblia diz que Ele está sempre pronto a nos surpreender, só que aquela coisa te afasta dEle, porque você não precisa mais dEle. O que o texto está dizendo é, deixa o Espírito Santo conduzir, é Ele que tem que dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você tem que abrir mão, é Ele que tem que dizer qual é o caminho que você tem que tomar, ainda que esse caminho seja totalmente diferente do que você está pensando. Não importa o que você está pensando, importa é o que Deus planejou para você, porque Ele planeja, Ele executa e Ele sabe o fim. Eu gosto desse texto porque ele ressalta, eu já estou terminando, ele mostra para mim e para você algo que eu considero muito forte, eu comecei dizendo, que é a nossa identidade em Cristo. Se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro, você não se preocupa com o futuro, porque a herança é aquilo que o Pai preparou para quando Ele não estiver mais com você. Só que a gente tem uma vantagem. A nossa herança é o que a gente vai receber quando a gente tiver com o Pai. Então a gente vai ter o Pai e a herança. E se isso não alegra você, tem alguma coisa errada. Se não te alegra a possibilidade de você ter a herança sem perder o Pai, porque quando você perde o Pai para ter a herança, tem gente que acha bom. Você imagina você ter a herança e o Pai junto. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu não sei o quanto você tem orado, eu não sei o quanto você tem jejuado, eu não sei nem se você tem orado, e se você tem jejuado, mas assim, Deus está pronto para fazer essa conexão com você através do Espírito Santo, para te dar essa herança que é incorruptível. Talvez você fique até o seu último dia aqui na terra sem ter algo que você deseja, mas o que você não pode é ficar até o seu último dia da terra sem desejar Cristo.
E eu tenho, às vezes, me entristecido, porque tenho conversado com pessoas e ouvido pessoas que têm uma lista de desejos tão grande que às vezes não dá nem para colocar Jesus na lista. Porque quer casa, quer carro, quer isso, quer aquilo, não há nenhum problema em você desejar essas coisas. Elas só não podem ser o seu Deus. E para algumas pessoas, essas conquistas estão sendo o Deus. Se eu não conquistar essas coisas, e aí esse é o problema do que a gente está vendo aí das pregações coach aí. É que se você não tiver, se você não conquistar, se você não tiver mais do que todo mundo, se você não tiver no topo, se você não tiver na frente, parece que você é um fracassado. Parece que só tem Jesus, aquele que está conquistando, que está crescendo, que conversa é essa? A Bíblia me diz que à medida que eu avanço em Cristo, é mais fácil eu perder coisas do que conquistar. É mais fácil eu ter que abrir mão de coisas do que conquistar, porque a conquista real, verdadeira e efetiva não vai ser aqui. E se eu tiver que perder tudo para que eu conquiste o céu, essa é a grande coisa incrível. Porque você pode conquistar tudo, deixa eu te dizer um negócio, essas coisas que você vai conquistar, nem para o inferno você não vai levar. Porque se dissesse assim, não, quando eu for para o inferno eu vou levar, eu até podia dizer assim, é ganancioso até no último minuto. Mas nem para o inferno vai levar. Quer dizer, eu não sei como é lá, nunca estive lá, nem quero ir. Mas eu não acho que tenha depósito lá. Eu acho que o diabo só quer você mesmo. Não vejo sentido ele querendo outra coisa. Eu acho que ele só quer você. Se você abre mão de estar nessa conexão, para estar numa conexão com Deus, onde você vai viver na eternidade. Ah, mas isso é só para quem acredita. Mas é só para quem acredita mesmo. A igreja é para todo mundo, o céu não. Talvez você ache ruim isso que eu estou te dizendo. Mas o céu é para aqueles que creem, é para aqueles que andam em Cristo, é para aqueles que têm conexão com o Espírito Santo real e verdadeiro no dia a dia, é aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Tem vaga para todo mundo? Tem. Mas todo mundo vai? Não. E aí você tem que decidir se você vai ficar na lista dos que não vão ou na lista dos que vão. Eu desejo ardentemente estar na lista dos que vão, ainda que eu vá antes de todo mundo, não tem problema. Mas eu desejo ir. Porque essa herança que Deus preparou para mim, Ele já começa, apesar de já estar pronta, Ele já começa a me dar pitadas dela todos os dias quando Ele me faz filho. E eu queria que você se sentisse filho. Eu não quero mais que você se sinta rejeitado, eu não quero mais que você se sinta como alguém que não tem valor. Você é filho. Fique de pé. O pessoal do louvor pode vir para cá. Eu não sei como é que você chegou aqui. Quer dizer, eu até sei, né? Você chegou pela porta. Mas talvez você tenha saído de casa com um misto de sentimentos que estão te desconectando de Deus. E eu queria que você se conectasse hoje com essa palavra, porque você é filho e, portanto, é herdeiro e, portanto, há uma herança para você. Mas você só vai ter se você assumir o seu papel de filho. E assumir o papel de filho não é assumir o filho de mimado ou o papel de filho caçula. Eu sou caçula, eu posso falar. Eu tive alguns privilégios na minha casa por ser caçula. A senhora também, pastora, caçula? Teve um bocado de privilégio, não teve? Eu também tive. Na hora que dava ruim, sobrava sempre para o mais velho, mesmo que tenha sido eu que tivesse feito. O caçula tem uma série de privilégios, mas o bom aqui é que não tem, para Deus não tem caçula e mais velho. Você que aceitou Jesus hoje, ou que vai aceitar hoje, você não chega como o caçula, você chega como filho. Quem tem 20 anos na presença de Deus é filho. Não tem filho melhor e filho preferido e filho querido, é filho. E se você não se sente filho, se você não se sente como filho, eu queria convidar você a vir aqui na frente, para que Deus fale ao seu coração e te conecte como filho. Se você tem dúvida que você é filho, se você tem dúvida que Jesus te ama de verdade, que Ele está te ouvindo, e talvez você esteja pensando assim, será? Eu, do jeito que eu estou fazendo as coisas, com as condutas que eu estou tendo aí, que só a graça, que às vezes nem eu tenho coragem de falar de mim mesmo, do jeito que eu estou fazendo as coisas, será que eu vou ser aceito por Jesus como filho? Será? Será que Jesus tem um plano para mim mesmo? Será que eu vou me conectar de um jeito? Será que eu vou lá na frente e vou me conectar e depois eu não vou conseguir me manter? Deixa eu te dizer, esquece essas coisas. Importa que você haja na direção de Deus, que você se conecte,
Que o Espírito Santo seja o guia da sua vida a partir de hoje. Se você não é, que passe a ser. Se você é, que fortaleça. Porque vai ficar cada vez mais difícil, você precisa cada vez estar mais forte. Mas se você quer se conectar com Jesus hoje, se você já tem Jesus, mas quer se conectar com Ele num outro nível, num nível que Ele vai te preparar para o que está por vir, ou se você quer se conectar com Ele pela primeira vez, chegou aqui com o sentimento de que você não era ninguém, quanto mais filho, mas você quer se sentir como filho, venha cá na frente, nós queremos orar por você. Pastor, pode vir. Aleluia. Deus, nossos sentimentos às vezes faz a gente fazer um monte de confusão, às vezes faz a gente ficar em confusão, mas o Teu Espírito Santo, Ele traz discernimento, Ele traz clareza de quem nós somos. O Teu Espírito Santo faz a gente ter clareza de quem não somos. E não importa o que aconteceu, importa é como nós nos vemos em relação ao Senhor. E esse irmão que veio aqui na frente, ele está dizendo: Jesus, eu sou seu filho, eu quero ser seu filho e eu não abro mão de ser seu filho. E não importa o que acontece, ou o que aconteceu, ou o que vai acontecer amanhã, eu sou seu filho. E aí Deus olha para ele e fala assim: que bom, filho, porque eu nunca tive dúvida que eu sou seu pai. Se você tem dúvida que você tem um pai que cuida de você, se você tem dúvida que há um Deus que tem controle sobre todas as coisas, sai do seu lugar. Não importa como você chegou, eu quero te dizer que já deu certo. Que Deus já olhou o final, que Ele já viu o que tem que fazer, Ele sabe o que precisa ser feito. Não fique no seu lugar. Se você tem dificuldade para vir, chame alguém para vir com você. E no final da canção o pastor vai orar por você. E a partir de hoje você vai ter uma conexão diferente com Deus. Que Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amados, esteja com cada um de vocês agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.